Então Rispá estendeu para si um pano de saco sobre a rocha, desde o princípio da ceifa até que caiu água do céu sobre eles. Poucos conhecem a história de Rispá, uma mãe que desafiou o tempo e o silêncio, protegendo os corpos dos filhos com amor inabalável diante da injustiça. Rispá era concubina de Saul e mãe de Armone e Mefibosete. Com a queda da casa real, sua vida passou a ser marcada por dor, luto e humilhação. Por causa de um pecado antigo de Saul contra os gibeonitas, 7 descendentes foram condenados à morte. Entre eles, os 2 filhos de Rispá. Eles foram mortos e deixados expostos, sem honra e sem sepultura, pendurados ao sol como sacrifício por pecados que não cometeram. Mas Rispá não fugiu. Durante meses, ela ficou ali sozinha, espantando aves e feras, protegendo seus filhos mesmo após a morte. Seu luto se tornou resistência. Seu amor comoveu até o rei Davi. A coragem silenciosa de Rispá ecoa até hoje como um clamor por justiça. Quando o coração se volta para o alto, decisões mudam destinos. Quando Davi soube do que Rispá havia feito, seu coração se comoveu. A fidelidade daquela mulher não pôde ser ignorada nem pelo trono de Israel. Davi, então, ordenou que os ossos de Saul e Jonatas fossem trazidos de Jabes-Gileade, onde haviam sido sepultados em honra. Ele trouxe também os ossos dos filhos de Rispá e decidiu sepultá-los todos juntos, em um só lugar, com dignidade e respeito. Finalmente, eles foram sepultados no túmulo de Quis, pai de Saul. E depois disso, Deus se tornou favorável à terra de Israel. O gesto de Rispá não só trouxe dignidade aos mortos, mas restaurou o favor de Deus sobre a nação. Seu luto gerou justiça. A voz que clama no silêncio, Deus escuta. Rispá não falou, mas sua dor mudou um rei e fez a terra voltar a florescer. Até o silêncio de um coração fiel pode abalar tronos e mover o céu. A fome durava 3 anos. Davi consultou ao Senhor e a resposta foi clara. Havia culpa sobre a casa de Saul por causa do sangue derramado dos gibeonitas. Os gibeonitas não eram israelitas, mas haviam feito aliança com Josué. Saul, porém, tentou exterminá-los em seu zelo, quebrando o pacto sagrado. Davi perguntou aos gibeonitas: como posso fazer expiação para que abençoeis a herança do Senhor? Eles não pediram ouro, pediram justiça. Queremos 7 homens dos filhos de Saul, que sejam entregues a nós para que morram diante do Senhor em Gibeá, disseram eles. Davi atendeu ao pedido, e entre os 7 escolhidos estavam Armoni e Mefibosete, filhos de Rispá. O destino estava selado. O sangue de Saul ainda clamava do passado. E agora o preço recairia sobre inocentes. Uma aliança quebrada gerou um luto eterno. Toda escolha carrega sementes, e toda semente, cedo ou tarde, encontra a terra do destino. O silêncio de Rispá não foi em vão. O gesto solitário daquela mulher em cima da rocha tocou o coração do rei, e os céus começaram a se mover. A Bíblia diz: depois disso, Deus se tornou favorável à terra. Uma mulher em luto alcançou aquilo que reis e sacrifícios não haviam conseguido. Rispá não tinha coroa, exército, nem voz entre os grandes, mas sua perseverança silenciosa abriu caminhos onde ninguém mais conseguia passar. Enquanto os poderosos falavam de tronos, Rispá transformava o sofrimento em intercessão. O pano de saco virou altar. O luto virou semente. Ninguém a viu chegando, ninguém ouviu sua oração, mas Deus a viu permanecendo, e quando ninguém mais intercedia, Rispá ficou de pé. Quando tudo parecia calado, o céu ainda estava ouvindo, porque a fé silenciosa, mesmo sem palco, tem peso diante de Deus. Quando ninguém mais vê, Deus ainda observa. A fé silenciosa tem som no céu. Ela não buscava reconhecimento, não clamava em alta voz, apenas ficou. Permanecer em meio à dor foi sua forma de oração. Não foram palavras que comoveram o rei, nem lamentos. Foi a constância,
o amor que insiste mesmo quando ninguém mais acredita. Rispá nos ensina que fé não é ausência de dor, é escolher ficar em pé mesmo quando tudo foi levado. Ela foi mãe até o fim. Mesmo quando os filhos já não respiravam, ela os protegeu com o que restava, sua presença. Amor insistente não é fraco, é sagrado. E quando nasce de uma alma ferida, ele sobe como incenso ao céu. Rispá não mudou o passado, mas mudou o futuro. Seu silêncio foi mais alto do que qualquer decreto. Quando o amor insiste, até o céu responde. Ela não foi sacerdotisa, nem rainha, nem profetisa, mas permaneceu, ficou onde ninguém teve coragem de ficar, entre a dor e a fé. Seu nome quase se perdeu, mas sua atitude ecoou no céu. Rispá é lembrança viva da fé que não exige palco, só permanência. O céu se abriu, a terra foi curada e o rei se moveu, mas tudo começou com uma mulher ajoelhada entre pedras. A fé dela não foi barulhenta, foi contínua. E Deus vê quando alguém permanece, mesmo em silêncio. Em um tempo de pressa, ela ensina a resistir. Quando todos dizem desista, o amor verdadeiro diz fique. Ela ficou onde ninguém mais queria estar. E por isso se tornou símbolo da fé que transforma o invisível. A fé que permanece no silêncio transforma destinos sem precisar ser vista. A rocha não era altar, o pano de saco não era véu sacerdotal, mas ali, sem liturgia, Rispá intercedia como poucos já fizeram. Quando todos haviam aceitado a tragédia, ela permaneceu. O silêncio de Rispá se tornou súplica viva diante de Deus. Não houve incenso, mas houve lágrimas. Não houve templo, mas houve entrega. Deus aceitou o altar que o amor construiu. O pano de saco se tornou sinal. A dor de uma mãe se transformou em voz profética, e o trono ouviu o que ela não disse. Toda vez que alguém insiste no amor, quando já não há esperança, um altar invisível se levanta. Rispá não fez milagres, mas se tornou um deles, porque quem intercede em silêncio carrega o som do céu nos joelhos. O altar mais poderoso nem sempre está num templo. Às vezes está sobre uma rocha e coberto por lágrimas. Não houve resposta. O céu parecia fechado, mas Rispá ficou. Há momentos em que o silêncio de Deus é o lugar onde a fé é mais provada. Enquanto todos seguiam suas vidas, ela continuava ali. A fé de Rispá não esperava reconhecimento, apenas permanecia. A fé sem palco é a mais preciosa. Deus vê quando ninguém aplaude. E o céu responde ao que foi feito no secreto. Deus não falou, mas viu. Não agiu de imediato, mas escutava. Às vezes, a demora do céu esconde a construção de algo eterno. As grandes respostas não vêm sempre com trovões. Às vezes, vêm após meses de silêncio e oração aos pés de uma rocha. Deus observa em silêncio aqueles que não desistem. E um dia, até o céu se levanta em honra de quem permaneceu no monte. O céu pode até se calar por um tempo, mas jamais ignora quem permanece fiel no oculto. Eles morreram sem culpa, mas não sem valor. Os filhos de Rispá não foram esquecidos por Deus. O céu honra o sangue inocente. O sangue deles clamou, e a intercessão de uma mãe virou resposta. A justiça divina não falha, mesmo que tarde. Deus permitiu a dor, mas não se ausentou. Em silêncio, ele preparava um legado maior. Da morte brotaria uma herança. Os filhos da promessa não nasceram da realeza, mas da fé. Rispá não gerou reis, mas inspirou corações eternos. Onde parecia fim, Deus escreveu redenção. As lágrimas de uma mulher marcaram a história da graça que viria. Rispá não viu toda a colheita, mas semeou com fé. E Deus jamais despreza o clamor de um coração que permanece. O que se planta em lágrimas, Deus faz florescer em esperança. Ela não subiu em púlpitos, não usou coroas, não empunhou espadas, mas o céu se moveu porque Rispá não desistiu de amar. Seu nome quase se perdeu nas páginas, mas seu gesto ecoa como um sussurro eterno entre os que intercedem em silêncio. Rispá se tornou sinal de fé silenciosa, de intercessão verdadeira e de justiça que não depende de poder humano. O trono ouviu,
A terra foi curada, e o céu registrou o nome de uma mulher esquecida entre pedras e dor. Cada lágrima foi um clamor, cada noite em vigília um altar, e cada silêncio suportado uma pregação viva ao céu. O nome de Rispá ficou na história, não pelo poder, mas porque ela ficou quando todos foram embora. E isso o céu nunca esquece. O céu nunca se esquece daqueles que permaneceram quando ninguém mais ficou.